Som, bom dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor. A gente acabou de cantar, reconhecendo, sendo relembrado de quem o Senhor é. Sabemos que isso é apenas um pouquinho daquilo que o Senhor é de verdade. Deus tão grande, infinito e autossuficiente, que não tem necessidade de nada, de ninguém, não nos deve explicações, não pode ser questionado na sua sabedoria, mesmo assim decidiu nos amar. Te agradecemos, Senhor, porque essa vida, mesmo como criação do Senhor, não teria nenhum sentido se o Senhor não tivesse feito o que o Senhor fez por nós. Nós cantamos antes, foi naquela cruz que o Senhor nos reaproximou de si mesmo e pedimos que a gente possa continuar honrando o Senhor, tendo os corações voltados para a Tua Palavra agora, com o desejo sincero de querer aprender de Jesus, querer ver na vida dele aquilo que nós mais queremos nos tornar. Ajuda na nossa pecaminosidade, na nossa falta de atenção, na nossa mente que vagueia por pensamentos, desejos que não tem nada a ver com esse momento agora. Nos traz para perto do Senhor, para aprendermos de Jesus, como se nós estivéssemos pessoalmente andando com o Senhor no tempo que o Senhor viveu aqui. Nos ajuda a valorizar quem o Senhor é na nossa vida. Dessa forma também, querendo aprender e viver na Tua Palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa série, Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 9, quase no finalzinho. Nós vimos semana passada que seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir sua vida para que, como discípulo, você aprenda a ser humilde, rejeitando uma visão exaltada de si mesmo. E a mensagem de hoje, de certa forma, é uma continuação, mostrando que seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir sua vida para que, como discípulo, você aprenda a ser amoroso, rejeitando uma visão meramente humana em relação aos crentes e aos descrentes. Vamos pensar em relação aos crentes, lá em Lucas 9, 49 a 50, e depois em relação aos não cristãos. Falou João, depois de Jesus ter dito o que ele havia dito, lembra do trecho ali de que a gente não devia exaltar a si mesmo, que aquele que eles estavam discutindo, lembra quem era o mais importante, tinha essa preocupação na vida deles, após o Senhor Jesus ter dito que ele daqui a pouco iria morrer, sofrer pelos nossos pecados. Eles estavam discutindo sobre quem que era mais importante, era uma preocupação. E Jesus mostra, através do exemplo daquela criança, que a gente viu semana passada, que nós devíamos ir para esse lado, servir, amar as pessoas, não preocupado com o status de nós mesmos, muito menos delas, mas porque nós valorizamos o Senhor Jesus. Ele tem importância. E na continuação, então, falou João, versículo 49, e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Percebe que a visão exaltada de si mesmo, naquela discussão de quem que era o mais importante, também faz parte dessa base, que está na base dessa atitude de rivalidade ou de ciúme, em relação a outros discípulos de Jesus. Então João tinha esse pensamento, né? Se não segue
conosco, se não está nesse grupo dos 12, então, Jesus, essa pessoa precisa ser tratada de maneira diferente. Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos que eles não deviam viver se comparando aos outros, nos versículos anteriores. E a gente viu que eles se comparavam por se acharem mais importantes do que os outros, mas eles deviam aprender o quê? Humildade, se considerando os menores, servindo aos outros pelo valor que dão a Jesus em suas vidas. E essa verdade, com certeza, confrontou o coração de João, por isso que ele foi incomodado e perguntou isso aqui para o Senhor. A gente viu o homem lá, fazendo algo, mas não é junto com a gente, e a gente proibiu. E Jesus falou, vocês erraram, não deviam ter feito isso. Esse homem não fazia parte do grupo dos 12, mas tinha fé suficiente em Jesus para fazer exatamente o que os discípulos deviam ter feito antes e não fizeram. Aqueles que eram próximos, lembra? Jesus falou, como é que vocês não conseguiram ajudar aquela pessoa possessa de um demônio? E esse homem que nem anda com os 12 fez o que vocês deviam ter feito. Então esse homem parecia ter mais fé em Jesus do que, pelo menos alguns, dos que o seguiam mais de perto, apesar de não ser parte do grupo dos 12. João precisava entender que o fato de pertencer ao grupo dos 12 não o tornava melhor que outros discípulos. E a gente vê esse pensamento desde o Antigo Testamento. Deus quer que o seu nome seja exaltado, porque Ele e porque a sua palavra é o que realmente importa. E por isso, Ele mesmo vai levantar outros discípulos, outras pessoas, claro, que o conhecerão e o anunciarão em contextos e a pessoas que nós nem teremos acesso, irmãos. Lá em Números, tem um trecho interessante, que está aí projetado. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Moisés tinha recebido, as palavras de Deus e foi lá falar para o povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, aquele mesmo Josué que depois vai assumir o lugar de Moisés, um dos seus escolhidos respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Os homens não estavam aqui com a gente, proíbe-lhes de profetizarem. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E é um pensamento semelhante, percebe o que João estava fazendo aqui. Só porque aquele homem que estava fazendo exatamente o que devia ser feito, libertando pessoas da opressão demoníaca, da possessão demoníaca, algo que os discípulos que andavam com o Senhor não estavam fazendo, pelo menos não naquele momento, só porque ele não pertencia àquele grupo mais restrito, João ficou incomodado. Nenhuma igreja ou denominação, na verdade nenhum cristão, pode se considerar tão especial a ponto de encarar outros ministérios e pessoas igualmente bíblicas, como se fossem inferiores, só porque temos certas diferenças. Destaque para igualmente bíblicas, certo? Senão, a gente vai ver daqui a pouco, senão vira uma bagunça. Isso tem um pouco a ver com esse texto de Filipenses. Paulo estava escrevendo para os filipenses, ali uma questão na igreja que precisava ser tratada, precisava haver crescimento. Mas o princípio
É para a gente encarar em relação à nossa vida e outros cristãos, para outras denominações, outras igrejas. Nada façais por partidarismo. Exatamente significa essa palavra. Você fazer algo, falar assim, esse grupinho, essas pessoas aqui, isso que eu consigo viver em redor de mim mesmo. Não façam, não vivam fazendo nada por esse motivo. Porque isso está errado. Ou por vanglória. Né? Nós pertencemos a isso e outro grupo é diferente. E daí? Se é igualmente bíblico, é de Deus. Certo? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então é o que João precisava entender. Por outro lado, Deus dá discernimento bíblico para avaliarmos que qualquer igreja, denominação ou qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se chama cristão, só pode ser considerado cristão, portanto aceitável a Deus, enquanto vive e proclama o evangelho bíblico. É o fruto, é o que a pessoa está fazendo com a vida dela, não que ela professa também. Ah, mas eu sou, é outro lado, né? Eu sou da igreja tal, eu sou fulano de tal, e daí? Jesus nunca apoiou a nossa fé para nós mesmos ficarmos tranquilos meramente no que a pessoa diz, no que nós dizemos, no que nós achamos, só porque eu pertenço a um grupo X ou Y, ainda mais hoje em dia. Pertencer, frequentar certas igrejas, fazer um monte de coisa, Jesus falou até em Mateus 7 que isso não significava que a pessoa pertencia a Ele. Mas se a vida dela estava sendo o quê? Transformada biblicamente. Por isso que ele falou, apartai-vos que praticais a iniquidade. A vida do cristão não é alguém que está praticando iniquidade. Ele comete pecado, a Bíblia fala. Mas não vive na prática do pecado, como se não fosse importante isso. Então Deus, Ele reprova, seja cristãos ou igrejas, o que for, ministérios, enfim, que são desobedientes ao Evangelho. E tem vários textos da Bíblia, eu coloquei alguns aqui. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, marca essa pessoa, presta atenção, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Não é normal, não é assim, deixa para lá. Se não está obedecendo a Bíblia, se cuida. Romanos 16, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, mesmo termo, nota bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais, Deus está falando, não é interpretação de ninguém, Deus está falando, porque esses tais, estão vendo assim, não servem a Cristo, e sim, servem a seu próprio ventre, seus próprios desejos, aquilo que eles querem, é disfarçado, mas não serve a Cristo. E com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos, daqueles que são mais ingênuos, daqueles que não usam muito a Bíblia para ter critério nas coisas. Então são enganados, são levados, pelo menos por um tempo, para esse tipo de papinho furado. Mas Deus está falando, essas pessoas que vivem assim não estão servindo a Deus coisa nenhuma. Mas estão dentro da igreja, estão frequentando, estão participando, estão sorrindo para você, estão te abraçando. Certo? Mas a Cristo eles não estão abraçando nem servindo. Paulo fala no contexto da ceia, inclusive que a gente viu um tempo atrás, porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Se tem aprovado é porque tem reprovado. Dentro do mesmo meio. Então, Deus reprova cristãos e igrejas desobedientes ao seu evangelho. Deus reprova também, e é muito mais sério, igrejas ou cristãos que distorcem o seu evangelho. Que daí está esbarrando realmente na questão normalmente quando esses trechos são mostrados, são no contexto de falsos mestres querendo a enganar mais de propósito, assim a coisa. Né? 2 Pedro, por exemplo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Começa a dissimular, depois vai abrir mesmo, até renegar o Senhor Jesus.
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, será infamado ou difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqueles que estão distorcendo a Bíblia, distorcendo a possibilidade das pessoas viverem como Deus quer, de viverem de maneira a se submeter ao Evangelho, viverem e anunciar o Evangelho verdadeiro. Essas pessoas estão fritas diante de Deus. É só daqui um tempinho vai chegar. 2 João. E agora, Senhor, ele está escrevendo para a igreja. O apóstolo João escrevendo para uma igreja. Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Está uma definição aqui, fácil da gente. Como é que eu sei que eu estou amando? Obedece a Bíblia. Obedece a Bíblia. Vive obedecendo a Bíblia. Aí eu estou amando Deus e os outros, certeza absoluta. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Não perder sua recompensa, mas você garantir que você receba ela um dia. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se a gente estampasse isso aí hoje em dia, né? Colocar só isso, todo que ultrapassou, inventou moda, não está na Bíblia, não é a Igreja Batista Nova Aliança que está falando isso. Deus está falando, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas más obras. Está falando de pessoas, lembra? Estamos falando no contexto de crentes, de pessoas que se apresentam, que querem ser tratadas como se fossem seguidores de Jesus. E tem critérios mostrando que não são, e a gente não pode viver com elas como se tivesse, aqui está tudo bem, temos que tolerar, é só uma questão de opinião. Deus não está encarando dessa forma. Gálatas 1, 6 a 9, até o apóstolo Paulo se colocou sob o mesmo critério, não é? E repreendeu a igreja dos Gálatas. Falou, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Paulo falou, se eu mesmo fizer isso, vocês podem me considerar como maldito diante de Deus. E Paulo não estava brincando, ele como judeu sabia exatamente que era ser alguém maldito diante de Deus Pai. Assim como João, né, está lá na sua luta, nós não podemos acreditar que nós mesmos, ou que a nossa igreja é a única aprovada por Deus, porque com certeza, todo grupo ou igreja que vive biblicamente e proclama a sua verdade bíblica, é aprovado e usado por Deus, certo? Jesus corrige então essa atitude de rivalidade ou de ciúme,
ensinando que qualquer discípulo, ainda que não seja do nosso meio, mas que possa ser biblicamente considerado um discípulo de Jesus, não deve ser proibido de seguir a Cristo, de servir a Cristo, mas deve ser incentivado a fazer o que ele está fazendo. E deve ser incentivado, ainda que não pense exatamente como nós. Lembra, mantém isso na mente, que pode ser biblicamente considerado um discípulo, mas não pensa exatamente como nós, não tem problema. Tem um ministério diferente do nosso, tenha certas preferências e práticas, por exemplo, no culto a Deus, né? Tem igrejas que a gente tem comunhão, por exemplo, que encaram que isso aqui atrás é do diabo, por exemplo. Mas e daí? Não é? Se são discípulos, se podemos mostrar que são discípulos verdadeiros, seguindo a Jesus biblicamente, procurando viver da mesma forma que nós vivemos, que não tem importância. São irmãos em Cristo, não é? Ainda que usem métodos ou linguagem que não usamos muitas vezes. Porque para servir a Cristo, Jesus está falando, essa pessoa está do lado certo. Para servir a Cristo, esse discípulo está demonstrando ter o mesmo relacionamento de confiança e dependência de Cristo que nós temos que ter para poder servi-lo do mesmo jeito. Por isso que aquele homem estava, em nome de Jesus, expulsando lá o demônio, lá fazendo o seu ministério, e os discípulos deviam ter feito se não fizeram, mas a mesma fé, a mesma confiança em Deus, ele teve que exercer também. Eu sei que às vezes pode estar passando na cabeça, né, de alguns aqui, aquele trecho de Atos, né, que aqueles exorcistas profissionais ali, ambulantes, né, filhos de Seva, chegaram lá e tentaram expulsar aquele demônio, né, em nome do Jesus que Paulo prega, eu te mando embora. E o demônio deu um pau nos caras lá, deixou todo mundo nu, né, humilhou os caras. Por quê? Porque eles não eram crentes, não conheciam o Senhor, eram exorcistas ambulantes, né? Mas não tinham nenhum relacionamento com o Senhor Jesus, porque o demônio mesmo deu testemunho. Falou assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, agora vocês não são nada, são os mané. Então vocês vão apanhar. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui esse homem era um discípulo, só que não pertencia ao grupo dos 12. Então, se a gente lembra dessas coisas, que pessoas podem ter um ministério diferente, contextos diferentes, acho que está um pouco de microfonia só aqui no retorno, eu acho. Tá, obrigado, valeu. Tem um ministério diferente, uma linguagem que usa diferente, né? Isso, desde que sejam biblicamente, critérios bíblicos, a gente possa avaliar, vida sendo transformado, o evangelho verdadeiro sendo anunciado, a pessoa viver dessa forma, está tudo certo. A obra missionária é feita disso. Se não fosse isso, a gente não cruzaria nem a esquina para falar de Jesus para as pessoas. Porque se você cruzar a esquina, se for para a Unicamp ali do lado, já tem um grupo, que a gente chama um grupo de pessoas, com um tipo de cultura e pensamento, que você precisa aprender a falar de um jeito diferente. Não vai chegar lá, né, de um jeito diferente. É o mesmo evangelho, mas abordagem diferente. Você tem que conviver para fazer coisas às vezes diferentes, né, nunca pecaminosas, né, tomar cuidado com isso. Tornar-se tudo para contoso não significa nunca você faz nada que é pecaminoso. Isso é um conceito falso, na vida de muito cristão também. Mas é outro mundo. Atravessando a rua. O campo missionário transcultural é outra coisa. Né? Você vai ter que aguentar, às vezes, certas coisas da cultura ali, e a igreja vai ser formada dentro daquela cultura. Não vai ser uma igreja preocupada com certas coisas que na nossa cultura são importantes, mas não são essenciais, porque essencial é o evangelho, e a vida transformada pelo evangelho, que vai acontecer em qualquer lugar que a Bíblia entrar de verdade no coração das pessoas ali. Mas eles não deixarão de ser as pessoas daquele lugar com os seus pensamentos
desde que aquilo não vá contra o que a Bíblia diz. Deus vai mudar tudo na vida deles, menos aquilo que Deus fez eles serem por colocá-los exatamente ali naquele lugar, com aquela cultura, enfim. É disso que a obra missionária é feita, né? Então, pessoas muito diferentes. A gente teve a visita do Shaini, da esposa aqui, né? Completamente diferente, né? Essencialmente a mesma coisa, mas a forma, né? A forma não significa que é menos discípulo, se a pessoa for biblicamente, né, aquilo que deve ser. Então, enquanto a gente tiver motivo bíblico, Jesus está ensinando, enquanto a gente tiver motivo bíblico para considerar alguém como aliado da fé e não um inimigo, a gente deve tratá-lo como aliado. Porque, como a gente viu antes, é o caráter da pessoa e o conteúdo da sua mensagem que nos dão discernimento sobre se tal pessoa é um discípulo e não aquilo que nós mesmos consideramos como critérios. É difícil, às vezes a nossa cabeça confunde essas coisas. Porque todos nós aqui, sem exceção, nós nos sentimos bem e sentimos bem como discípulos com coisas misturadas na cabeça. Tem coisas que são bíblicas e tem coisas que é porque eu gosto, eu prefiro, não tem nada a ver com o que Deus falou na Bíblia. É porque eu sou assim, eu prefiro alguma coisa do que outra. Agora, não posso usar isso como critério, né? Quando eu começo a fazer isso, meu pensamento vai para o lado do que João estava indo, né? Eu vou achar que não, tem que ser assim nesse formato, porque senão não é do Senhor. Então a gente proíbe, não é de Deus, ou não serve no ministério. Deus falou, não é assim que funciona, né? Se a pessoa pode biblicamente ser considerado um aliado, um cristão, que Deus abençoe a vida dela, né? Ela está em contato, ela está fazendo coisas que às vezes nós não estamos fazendo, não é porque a gente está desobedecendo, é porque Deus deu uma realidade, um ministério para ela, que é aquele lá e está tudo certo. Ainda bem, né? Ainda bem. Deus não é brasileiro, né? Deus não é brasileiro. Então, um princípio importante aqui, derivado dessa junção, né, das passagens de Lucas anterior sobre a humildade ali, a passagem que Deus colocou a criança perto dele, e essa aqui, quando nós temos uma visão exaltada de nós mesmos, a ponto de não amar ou servir a Jesus e aos outros discípulos, percebe o que acontece? Também temos uma grande dificuldade em reconhecer discípulos que estão amando e servindo a Jesus. Uma coisa afeta a outra. Começa a se fechar, porque eu sou a pessoa importante, o critério sou eu mesmo, eu começo a julgar como se só o que eu faço para Jesus, só o que eu vivo é que Jesus gosta. Tem que ser que nem eu. Na verdade, tem que ser que nem Jesus. Então, uma aplicação, decida parar de criticar ou desencorajar alguém que está vivendo como discípulo e anunciando o evangelho bíblico. Não faz mais isso. Agora, eu vou criticar e vou confrontar qualquer pessoa que não está fazendo isso e se diz cristã. Tem diferença. Jesus continua o ensino mostrando que não somente os discípulos precisavam ser amorosos em relação aos crentes, a outros discípulos, mas também em relação aos descrentes. Então, o texto continua. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele, né, Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os filhos do trovão aqui, né? Querendo resolver já, né? O bope do Jesus. Então assim, vamos resolver esse negócio agora. Não sou contra o bope, fique claro isso, certo? Mas eles queriam ali, falar assim, ó, se a gente mandar fogo do céu, te resolve rapidinho a sua falta de pousada aqui.
Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Percebe os versos 51 a 53 aqui, ensinam que, como aconteceu a Jesus, as pessoas podem apoiá-lo em qualquer coisa, desde que não seja apoiá-lo em viver e cumprir a missão como cristão. Elas vão gostar de você, elas vão te apoiar, desde que não seja viver e fazer o que Cristo mandou você fazer. Jesus podia passear, mas a hora que eles perceberam que Jesus ia cumprir a sua missão, estava dedicado a isso, mudou a atitude dessas pessoas. Não é? Precisamos entender umas coisas aqui. Jesus, ele seguia a agenda de Deus, certo? A ponto de viver diariamente para cumprir sua missão. Olha o que o texto fala, né? Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Jesus sabia o dia que ele iria voltar para o Pai. Tudo dentro do plano diário. A agenda de Jesus era diária para cumprir o seu plano. Manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, e a gente sabe por que ele estava indo para lá, não sabe? Para se oferecer como sacrifício, para morrer. Ele sabia exatamente, detalhadamente, porque estava escrito detalhadamente no Antigo Testamento, tudo o que ia fazer. Ele é Deus como onisciente também, não tinha nenhuma carência de saber nada, sabia tudo. Ele sabia tudo o que ele ia fazer, e sabia por que ele estava indo para lá, e sabia o que iriam fazer com ele. Tudo ele sabia. E mesmo assim, resolução intrépida, corajosa, de ir para morrer. O comentarista, o John MacArthur, mostra que essa frase, esse trecho aqui agora, ele inicia uma sessão importante no Evangelho de Lucas. Daqui até o capítulo 19, você vai receber na tua folha, né? Uma parte do capítulo. A face de Cristo está voltada para Jerusalém. E a narrativa de Lucas, então, é um diário ilustrado dessa longa jornada até a cruz. Então, é isso que Jesus começou a fazer. Daqui para frente, ele vai ir para culminar a sua missão de morrer pelos nossos pecados. Vai acontecer no Evangelho de Lucas que vai acontecer algumas viagens, vai voltar para Galiléia algumas vezes, mas ele vai voltar como visitante, não vai ficar ministrando mais na Galiléia, ele está indo para Jerusalém agora, para a fase final da sua vida e do seu ministério, nesse mundo. Então, no verso 53, está escrito que as pessoas que perceberam Jesus ali com essa resolução, no seu semblante, não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente é para Jerusalém. Agora a gente tem que entender o seguinte: o que era Samaria? Lembra? Samaritanos eram quem? Eram uma mistura do povo judeu com o povo pagão. Lá no Antigo Testamento, houve uma mistura, a invasão de um rei lá do Antigo Testamento, invadiu e 10 tribos foram capturadas, só sobrou 2 na parte do reino de Judá, mas o reino de Israel ficou capturado, e nessa captura houve o sincretismo, houve uma mistura de paganismo com o que eles seguiam a Deus. E eles mudaram, Deus tinha colocado no Antigo Testamento que só devia adorar a Deus em Jerusalém, lá no templo e tal, e eles criaram outro centro de culto, os samaritanos, desde aquela época. Então ele fala, a gente não vai para Jerusalém, agora a gente é um povo diferente aqui agora. É meio judeu, meio mussarela, meio calabresa. Assim. Então, pegou meio pagão e meio judeu. Então a gente tem um centro, criaram um centro de culto deles mesmo, ficava no Monte Gerizim, então assim, eles não se deslocavam mais para as festas de Jerusalém, eles se tornaram rebeldes à ordem do Senhor. Tanto é que, lembra a passagem lá de João 4, Jesus chega no poço, lembra aquela mulher, por que aquela estranheza, né? Peraí, você é judeu, a gente é inimigo. A gente não tem comunhão, a gente nem se fala um com o outro. Por causa dessa rivalidade que tinha aqui.
Porque desobedeceram o que Deus falou para fazer, eles foram para outro canto na vida deles. Então, se separaram do povo de Deus, das duas tribos, que continuou, e continuou não por muito tempo, daqui a pouco se tornou idólatra também, né? Mas foi um povo que foi disperso dessa forma. Mas estava ali os samaritanos, né? Então, quando Jesus está vindo para Jerusalém, eles sabem que Jesus está rejeitando completamente o seu tipo de adoração a Deus, seu culto, era desprezado por Jesus. Não era aquilo que era a vontade de Deus. Jesus não estava lá fazendo, eu quero ficar na posada porque eu gosto de você. Jesus ficava lá e não queria que aquilo que ele estava vivendo acontecesse. Não estava certo a vida deles diante de Deus. E eles falaram, então você não fica aqui também com a gente. Certo? Vai para Jerusalém? Então vai para Jerusalém. Agora, apesar dessa crítica, Jesus estava correto, o verso 54, né, mostra que Jesus não estava reagindo conforme essa proposta dos discípulos, quer que a gente mande fogo do céu e acabe com todos eles? Ele falou, não quero que faça isso. Esse verso 54 está ensinando que quando pessoas não nos compreendem, não apoiam a nossa tendência, não apoiam o que nós cremos, nós confiamos no Senhor Jesus, andamos com Deus, a nossa tendência é reagir contra elas, ainda que disfarçado de um zelo por Deus. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Que bonito, né? Então, esse expediente pertence ao Senhor Jesus lá no futuro, não era para esse momento. Não é assim que se resolvia as coisas naquele momento. Né? Deus vai, se Ele quiser resolver, Ele falou que vai no futuro fazer isso. Porque no futuro, é outra parte do seu plano, não é agora isso aí. Mas a nossa tendência a pessoa não quer Jesus, a pessoa não aceita o que eu ensino, não aceita o que eu falo, o nosso coração é do mesmo coração desses dois discípulos aqui, pessoal. Ou não? Parece que é contra nós a coisa. Mas não, olha, mas é para o Senhor achar pousada. E o Senhor não estava querendo fazer isso com aquele povo. Porque não é assim que o Senhor encara, enquanto o Evangelho está cumprindo essa parte do plano aqui. Que o que Jesus fala, eu vim para salvar, não é para destruir ninguém. Ainda vai acontecer isso lá, mas não é agora. Os versos 55 e 56, então, eles ensinam que Jesus, então, repreende e vai corrigir qualquer discípulo que, por não compreender o plano de Deus, deixa de viver e cumprir esse plano. Jesus afirmou que as pessoas terão preconceito, terão intolerância em relação a Cristo, em relação aos que seguem a Cristo, justamente por sermos seus seguidores. João 15, 20 fala isso aí, e outros textos falam disso também. Elas vão fazer isso. Elas vão odiar, na verdade, ao discípulo e odiar a Cristo. É por causa do ódio a Cristo que elas odeiam o discípulo. Essa é a explicação que Deus deu, e é essa mesmo, pessoal. Lógico, quando nós não estamos pecando, né? Porque quando estou pecando, aí tem outros textos que falam que eles não gostam da gente porque está pisando na bola, dando mau testemunho. Mas eles podem fazer isso, é da natureza deles viver assim. Eles só têm isso. Estão mortos, são mendigos espirituais, estão lá, jogados na vida, não tem nem capacidade de entender nada se Deus não abrir o entendimento. Agora, nós não podemos fazer assim. De nós não vai partir intolerância, não vai partir preconceito, não vai partir querer fulminar todo mundo só porque não crê em Jesus. Jesus não está fazendo, quem sou eu e você para querer fazer isso? Né? Jesus é a pessoa mais interessada em não estar fazendo isso. Então, nós não vamos ter a mesma atitude. O problema não é nosso. O problema é do Senhor, e o Senhor está falando assim, e eu mesmo não estou resolvendo dessa forma. Né? Tem que tomar cuidado. Né? Hoje em dia, tem uma confusão, inclusive, entre ser de Jesus e ser de um certo movimento político, por exemplo. E as coisas se confundem, para Deus nunca confundiu isso aí. Aquela ira, aquela gana de querer resolver as coisas, de fazer justiça com a própria mão, às vezes é disfarçada de cristianismo, mas não é. Né? Se a pessoa se quer falar de Jesus para ela não quer Jesus, você vai ficar batendo boca, ficar discutindo sobre o que você pensa, para fazer o que isso aí? Vai levar o que isso aí?
A pessoa vai amar mais a você, a Jesus, vai querer, agora eu quero te ver, agora que você me humilhou totalmente, eu quero ouvir você. É isso que vai acontecer? Se ela não quer Jesus, pessoal, ela vai querer o quê depois disso? Mas você pode ter uma conversa sobre Jesus, pode debater o que você quiser, deixando para ela assim, não estou aqui para ganhar a conversa, assim, eu quero que você um dia seja o que eu me tornei, porque eu não sou melhor que você, porque Deus me alcançou. Agora, simplesmente falar assim, nossa, olha, a gente tem a verdade, está tudo certo. Não, assim, então tem que tomar cuidado, a gente tem que segurar muitas vezes. Porque pessoas vão cutucar, vão querer tirar a gente do sério. E daí? Se fizeram com Jesus, vão fazer comigo e com você? Claro que elas vão fazer. Mas Jesus vai nos dar poder para vivermos como discípulos. O que vale mais é Jesus e sua palavra, não é você ou eu sofrendo, fiquei triste com alguma coisa. E daí? E daí que você ficou triste? Jesus morreu por você? Qual o problema? O que importa isso agora? Está triste? Deus falou, um dia você vai se alegrar sem fim, fica tranquilo. Eu garanto isso para você. É só um pouquinho aqui, é só um pouquinho de tristeza, um pouquinho de perseguição. Isso não é nada, isso é fichinha. Isso inclusive garante recompensa futura para você. Relaxa, vive biblicamente, não muda o plano não. Muda nada. Só não reage emocionalmente para espantar os outros de perto de Jesus. Então nós não podemos ver dessa forma, porque nós temos interesse com o plano de Deus na vida das pessoas. A gente não pode justamente porque é discípulo. E a gente está aprendendo cada dia a não mais tratarmos as pessoas conforme nossa visão humana, que é o título dessa mensagem, inclusive, que exalta a nossa própria importância, né? Que não tem valor real em si mesmo, mas a gente está sendo ensinado a tratar as pessoas conforme a visão que temos delas e de nós mesmos a partir do que Jesus significa para nós. E a partir do que elas significam para Jesus. Aí que tem que ser, é desse jeito. Então Jesus repreendeu os discípulos e afirmou, vocês não sabem quem são essas pessoas. E a afirmação dele no versículo 56, que fala, eu vim, não é para destruir não, mas é para salvar, nos conduz à ideia de que tais pessoas, ainda que hoje nos tratem como inimigos, pode ser que algumas dessas pessoas sejam verdadeiros eleitos de Deus. A gente não sabe. Mas se for eleito de Deus, você pode ter certeza que esse que tratou você como inimigo hoje, vai crer em Deus em algum momento dessa vida aqui. E vai virar seu amigo, amigo de Jesus. Por isso Jesus falou assim, peraí, cuidado que você não sabe. Você não sabe, você pode estar querendo destruir pessoas que eu não quero que seja destruída. Não se mete com isso não. Mas a gente vai estar se desviando de vivermos e cumprirmos nossa missão como discípulos, se o nosso testemunho a essas pessoas for considerado, não por elas, porque elas são descrentes, elas não são critério para nada, mas for considerado por Deus como um mau testemunho, a ponto de atrapalhar que tais pessoas reconheçam a realidade do amor de Deus na vida daqueles que conhecem Deus. Não é o critério delas, tá? Porque o descrente gosta de querer falar o critério lá. É o que Deus fala que é bom ou mau testemunho, está na Bíblia. Então o discípulo precisa se tornar sábio e manso em relação aos que se opõem ao Evangelho, combatendo suas próprias reações emocionais ao sofrer pelo Evangelho, a fim de que até mesmo os inimigos de Deus tenham que mentir para prejudicar você. Se eles mentirem para isso, está tudo certo, pessoal. Porque Jesus falou que isso era bem-aventurança, está tudo bem. Olha o exemplo de Estevão, nosso irmão em Cristo, primeiro mártir da história da igreja. Estevão, aquele diácono, né? Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O que significava isso, pessoal? Mata, esse cara vai morrer. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Estava sendo acusado, pessoal, injustamente, é como ele trata os caras. Irmãos e pais, sou do povo de vocês. Nada contra vocês não. Ouçam
O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar, e ele continua, e Deus gasta o capítulo inteiro, Atos 7 inteiro, o evangelho mais bem explicado, lá do Antigo Testamento até o Novo, a partir da vida desse irmão aqui. Ele vai explicando o evangelho e tal, e no final as pessoas todas se convertem. Não. Poderia explicar tudo, a coisa super detalhada, é a melhor descrição do evangelho a partir do Antigo Testamento que você vai ter na Bíblia, é o que nosso irmão Estevão fez. E a reação das pessoas. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora, um tempo depois, devido ao bom testemunho desse Estevão, o bom testemunho de Deus, vamos encarar que foi palavras, conteúdo bíblico e uma vida bíblica diante daqueles inimigos. Porque tiveram que mentir para fazer o que eles fizeram. Tiveram que tapar os ouvidos, porque era verdade. E continuam tratando aquelas pessoas com amor. Inimigos. Esse Paulo estava lá presente. Esse Saulo, estava lá. Aí virou Paulo, mudou, foi salvo, mudou. De perseguidor a perseguido. Inclui isso no seu testemunho de conversão, inclusive. O que ele escreve aí? Quando ele está diante do rei Agripa. Lá na frente, quase no final da sua vida. Está diante da suprema autoridade, acima dele só César. Estava lá diante do rei Agripa, dando seu testemunho, e escreve assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quem será que ele lembrou, pessoal? Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que aqui me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Isso é amor, pessoal. Isso é bom testemunho. Estava preocupado se as pessoas estavam ofendendo, maltratando, não compreendendo. Paulo não estava nem para isso. Sua vida estava garantida no Senhor Jesus. Ninguém mudava isso. A opinião do Senhor Jesus é o que bastava para ele. É nisso que ele estava focado, nisso que importava. Pessoas gostavam ou não gostavam, não interessa, eu sei que Deus gosta de mim. É isso que eu quero, é só isso que eu quero. Se eu tenho isso garantido, Jesus falou que me ama, acabou. Pode gastar minha vida do jeito que o Senhor quiser agora para frente. Talvez tenha pensado em várias coisas aí, para a sua própria vida, mas decida parar de encarar os descrentes, segundo a visão de que você, eu, somos importantes. Seguindo sua agenda, reagindo conforme a rejeição que recebe. Mas, se relacione com eles, segundo a visão que Deus tem de você, como discípulo, e deles, como carentes da graça, do mesmo evangelho que transformou você de inimigo para filho de Deus. Amém? Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor Jesus nos ensina a todo momento.
toda a palavra que sai da boca do Senhor Jesus, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que ele não fez, nos ensina, nos ajuda a termos como modelo algo que é possível. Essas ordens, esses princípios são para nós, hoje, muitos séculos depois, porque o nosso coração é igual ao de João, igual ao de outros discípulos ali também, às vezes até pior, em alguns aspectos. Mas se o Senhor Jesus gastou o seu tempo os instruindo, amando esses discípulos, e faz a mesma coisa conosco, é porque temos esperança de mudar. Podemos pensar, agir, reagir como o Senhor Jesus. Podemos porque Ele habita em nós. Nós temos poder para fazer isso, para glorificar a Deus, se a gente quiser todo dia seguindo a agenda do Senhor, não a nossa, não a gente ser importante, mas o Senhor. Nós vamos ganhar muito, uma vida verdadeira está diante de nós, uma preocupação com aquilo que te interessa, Senhor, em relação a crentes e em relação a descrentes, edificando aqueles que te conhecem, e alcançando os que ainda não te conhecem. Isso pertence ao Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Somos falhos. E mesmo assim o Senhor quer nos usar como teu método, e o único método que existe, para que a glória seja do Senhor. Obrigado, porque o Senhor está fazendo isso, nos dando entendimento e capacidade